40% dos brasileiros fazem o autodiagnóstico pela internet, segundo uma recente pesquisa do ICTQ. E autodiagnóstico, claro, traz risco à população. Como os consultórios farmacêuticos podem atuar para coibir essa prática? É sobre isso que a gente vai falar no programa de hoje. Está começando mais um Ed Farmácia, não saia daí. Seja bem-vindo, mais um Ed Farmácia no ar, e hoje para falar de um tema super polêmico. Levanta aí o dedo quem nunca fez um autodiagnóstico, quem nunca perguntou para o Dr. Google o que é aquela dorzinha no quadril, aquela dorzinha de cabeça, aquela dorzinha no ombro. Autodiagnóstico pela internet. De acordo com o ICTQ, 40% das pessoas praticam o autodiagnóstico. Para conversar com a gente sobre isso, a gente convidou o Ismael Rosa. Ismael, seja bem-vindo, muito obrigada pela sua presença. Agradeço. O Ismael é farmacêutico clínico, sanitarista, professor, palestrante, especialista em prescrição farmacêutica e professor do ICTQ. O seu currículo é longo, meu Deus! Bom, Ismael, autodiagnóstico, você pratica? Sim. Eu acho que todo mundo hoje em dia faz isso. 40% dos brasileiros fazem autodiagnóstico, de acordo com uma pesquisa que o ICTQ realizou recentemente. E a minha primeira pergunta é por que o brasileiro vem praticando o autodiagnóstico? Vocês conseguiram analisar esse dado, chegar a alguma conclusão sobre isso? Bom, essa é a segunda edição da pesquisa, esse número se repetiu, né, de autodiagnóstico. A primeira deu 41%, agora deu 40%, ou seja, ela está ainda na margem de erro, né, da pesquisa. E não é um mal só do brasileiro, né? Esse é um mal mundial. Né? Uhum. Então, e o brasileiro está aí, né, com esse índice de 40% e além também o índice altíssimo de automedicação, que nós vamos comentar um pouco mais inclusive tarde. Tem até uma pergunta, né, aqui se o autodiagnóstico estimula Isso. a automedicação. Nós vamos chegar lá. Então, ou seja, a vida do brasileiro, essa vida corrida, o imediatismo das pessoas leva com que elas façam esse autodiagnóstico na internet. A internet está muito acessível hoje para todo mundo, né, de todas as classes. Uhum. Claro que nós temos uma diferença do autodiagnóstico em relação às classes A, B e C, mas é uma vida corrida, as pessoas não querem talvez perder aquele tempo de ir ao médico, de ir a um posto de saúde, porque hoje 71% da população afirma usar o Sistema Único de Saúde, né? Tem médico acessível gratuitamente, se a gente for pensar assim. Mas esse não é o grande problema, né? Então, realmente, essa correria do dia a dia e essa facilidade da internet, dos smartphones principalmente, porque hoje você está andando na rua, você pode parar e fazer um autodiagnóstico. Talvez você sentiu uma dorzinha, alguma coisa ali naquele momento, e você faz a pesquisa na internet, no celular, e daqui a pouco você já está com o seu diagnóstico pronto, e você daqui a pouco já faz a pesquisa do medicamento e automaticamente você já vai na farmácia e faz todo esse processo do autocuidado, né? Uhum. Irresponsável, na verdade. Você comentou que hoje o médico está acessível. Eu quero aproveitar esse comentário seu para citar o seguinte, que a pesquisa mostrou uma coisa muito interessante, que o autodiagnóstico, em relação à classificação econômica, ele prevalece nas classes A e B. Então, 55% das pessoas da classe A e B fazem autodiagnóstico, enquanto que nas classes D e E apenas 26%. Isso indica que não é o problema da renda. Eu não tenho dinheiro para pagar o médico, então eu vou pesquisar na internet o que eu tenho. Porque a classe A e B estão pesquisando muito mais que as classes D e E. Eu queria que você comentasse esse percentual, porque me chamou bastante atenção. A gente acredita no seguinte, as pessoas das classes A e B, elas automaticamente, teoricamente, têm um acesso mais facilitado à internet, né, por ter um poder aquisitivo maior e até mesmo um acesso maior ao ensino superior. Na pesquisa, nós observamos que o ensino superior também tem um índice mais elevado de autodiagnóstico e automedicação. Então, as pessoas acabam que elas tomam para si que têm um conhecimento pleno sobre tudo,
fazem esse autodiagnóstico e automaticamente vão fazer a automedicação. Então, ou seja, não é justamente por questões de dinheiro, de acesso ao médico ou não. É justamente por ter mais acesso à internet e mais acesso a informações e uma consciência equivocada de que sabem tudo. Né? Um estudante do ensino superior hoje, ele acha que ele sabe de tudo. Né? Inclusive, o maior índice é entre 25 e 34 anos. É a geração millennials. Justamente, né? A geração que tem um conhecimento extraordinário em tecnologia, que nasceu na tecnologia. Né? Ele já nasceu dentro da internet. Né? Antigamente a gente não tinha isso. Você pode observar aqui na pesquisa, quanto mais passa a idade, menos as pessoas se autodiagnosticam. Por quê? Porque elas têm um acesso, uma dificuldade menor de acessar, operar um smartphone, por exemplo, ou o próprio computador mesmo, não sabem realmente como elas vão fazer essa pesquisa. Sim, a gente tem exemplo na minha família, né? Tem a minha mãe e meu pai têm um smartphone só, os dois utilizam. Ela vai e faz as pesquisas, mas quando o Wi-Fi, por exemplo, ele é desmarcado, ou quando a rede cai, ela não sabe consertar ou acionar o Wi-Fi, ela fica sem utilizar. Quer dizer, usa, mas tem certa limitação. Ela, né? Acaba que chama você, minha filha, vem cá, me ajuda com isso aqui. Realmente, o pessoal ali passando dos 40, 50 anos para frente, aí é um pessoal que já tem mais dificuldade, né? As pessoas têm um pouco mais de dificuldade com a tecnologia em si. E os idosos nem se fala, né? Mas o idoso, ele gosta muito de ir ao médico, né? Assim, ele tem, parece que essa necessidade da carência de conversa, de justamente. Hoje, o profissional da saúde, ele atua em todas as áreas da saúde, na verdade, né? O farmacêutico, por exemplo, ele é o psicólogo, ele é o médico, ele é o enfermeiro, ele é o fisioterapeuta, né? Ele é o assistente social, ele é o professor de educação física, então, ou seja, ele atua em tudo, né? Não só o farmacêutico, mas todos os profissionais, eles parecem que caminham dentro das mesmas áreas, né? Que a gente chama hoje de transdisciplinar. Vocês pesquisaram também o tema automedicação. Sim. O que vocês descobriram? Bom, nós descobrimos, é a terceira edição da pesquisa, né? Em 2014 esse índice foi de 76%, em 2016 baixou um pouquinho para 72%, em 2018 subiu novamente, chegou a quase 80%, 79% especificamente. 79% das pessoas se automedicam. Dos brasileiros se automedicam. E eu fiz algumas buscas, porque as pessoas sempre perguntam, esse número é só no Brasil? Como é que está no mundo? Está no mesmo jeito, né? Claro que o Brasil está num nível mais elevado, né, do que outros países. Não dá pra gente entender uma resposta perfeita sobre isso, né? A gente porque o autodiagnóstico, né, aí vamos buscar lá atrás. O autodiagnóstico leva à automedicação, né? Então, ou seja, a correria, as pessoas não querendo ir ao médico, tendo medo de ir ao médico, ou porque às vezes a fila tá grande, vai chegar no posto de saúde, vai ser maltratado, vai ser mal atendido. Então, ou seja, a gente conhece o nosso sistema público de saúde e 71% da população utiliza o sistema único de saúde. Então, ela acaba que ela desacredita, desanima e acaba caindo no autodiagnóstico e na automedicação. E aí é onde eu venho trazer o gancho para a farmácia, para o papel do farmacêutico em relação a isso. A nossa pauta é como o consultório farmacêutico pode ajudar na redução do autodiagnóstico. Justo. Atuar nisso. A gente sabe muito bem que, a gente vai fazer um aspecto histórico aqui, o farmacêutico perdeu-se durante aí 50, 60 anos nessa parte da industrialização, antes daquele boticário, aquele cara que ficava ali na farmácia, que dependia de fato do farmacêutico para poder produzir um medicamento, e ele era o doutor do bairro, principalmente a gente vê isso ainda muito em cidades interioranas, né? Mas se perdeu muito esse papel, essa proximidade do farmacêutico com a sociedade, com o paciente. E a gente está tentando resgatar isso desde 2013, quando as legislações do CFF, a 585 e a 586, que trata das atribuições clínicas e da prescrição farmacêutica, respectivamente. E aí veio a Lei 13.021 de 2014, uma lei federal que transformou a farmácia num estabelecimento de saúde. Então, ou seja, a gente preparou esse terreno para que o farmacêutico hoje ele já esteja preparado para ser não o profissional mais do medicamento, mas sim o profissional do cuidado, de ter maior proximidade com o paciente. E o farmacêutico hoje, dentro do consultório farmacêutico, que já é uma realidade... Já são mais de 1.600 consultórios farmacêuticos em todo o Brasil, segundo dados da Abrafarma.
É um número, assim, interessante. Não é, claro, um número extraordinário, porque nós temos hoje quase 90 mil farmácias no país, né? Então, mas o consultório farmacêutico hoje, ela é uma realidade que está crescente, principalmente dentro das redes, e é um diferencial extraordinário para as farmácias individuais, privadas, porque ali você vai prestar um serviço farmacêutico, aliás, muitos serviços farmacêuticos que hoje tem disponível para poder realizar. A consulta farmacêutica, por exemplo, o farmacêutico vai receber aquele paciente e aí vai fazer uma anamnese, talvez uma semiologia com ele e vai descobrir que aquele paciente está reclamando de um problema e o farmacêutico, com a perspicácia dele e o conhecimento clínico que ele tem que ter, através de uma pós-graduação, por exemplo, porque na graduação não vai dar isso para ele. E ele vai conseguir detectar um problema maior, não um transtorno autolimitado, que eu posso tratar com um simples MIP, né, um medicamento isento de prescrição médica, e aí ele vai identificar que aquela pessoa pode estar com um problema maior e ele vai fazer um encaminhamento por escrito, assinado e carimbado. Em vez de o paciente buscar no Dr. Google, ele busca com o farmacêutico. Justamente. Ele tira as dúvidas, ele conversa com o farmacêutico. Então, a proposta seria essa, em vez de buscar na internet, buscar no consultório farmacêutico orientações, informações sobre o que ele está sentindo. Sim, e aí o farmacêutico, claro que a gente espera que esse profissional esteja muito bem preparado para assumir essa responsabilidade, porque é uma responsabilidade de extrema... Precisa ter um perfil para isso. Perfil clínico, uma pós-graduação no mínimo na área clínica, né, pelo menos. E além disso, depois se especializar em uma área, hipertensão, diabetes, principalmente doenças crônicas, que é o maior índice de atendimento. A população está envelhecendo. Justamente. Diabetes e hipertensão são muito comuns, né, em idosos. E esse profissional trabalhar na equipe multidisciplinar, né, com profissionais médicos, né, e tendo esse contato com as pessoas para poder ajudar na farmacoterapia, para fazer o uso racional desse medicamento e ter essa troca. Porque, por exemplo, você vai na minha farmácia, eu faço um atendimento e imagino que você esteja com um problema muito maior do que aquele autodiagnóstico que você fez equivocado na internet. E aí eu falo, não, a gente não vai tomar nenhum medicamento agora, a gente não vai administrar nada, eu vou te fazer um encaminhamento, você vai ao médico e aí depois você volta aqui. O cara vai no médico, descobre que tem, por exemplo, talvez uma pneumonia, ele achava que estava com simples tosse, talvez um processo alérgico. Claro que ele vai voltar na farmácia para poder o quê? Comprar os medicamentos que foram prescritos pelo médico, né? Então, ou seja, é um ciclo que todo mundo ganha. O farmacêutico ganha, a farmácia ganha, o paciente ganha, o médico ganha. Então, ou seja, não apenas o médico, mas o farmacêutico pode encaminhar para qualquer profissional da saúde, né? E todos os profissionais podem fazer isso também. E essa troca é muito interessante. A gente tem exemplos relacionados a isso, né? E isso acontece muito no mundo também, né? Eu estive em Estocolmo, na Suécia, o ano passado, no último congresso da FIP, e observei que, por exemplo, no Canadá, o papel do farmacêutico ele é muito mais amplificado. Ele faz prescrição em urgência e emergência até para hipertensão. A intervenção farmacêutica no processo de cuidado da hipertensão diminui em até 21% os riscos cardiovasculares em 3 meses de acompanhamento farmacoterapêutico. Quais são os avanços da farmácia clínica para os próximos anos? Porque a gente já tem aí os serviços farmacêuticos, com a inclusão da vacinação recentemente. Isso. Como que você, o ICTQ, os profissionais farmacêuticos, como que você está vislumbrando o avanço da farmácia clínica no país? O que a gente pode esperar ainda dessa farmácia clínica? A gente pode esperar hoje e no futuro cada vez mais profissionais mais qualificados, farmacêuticos que conhecem de clínica, que conhecem de saúde do paciente e vai ter um profissional muito mais próximo daquele paciente. Não apenas um cara que vai entregar a caixinha para o paciente e falar próximo. Não. O profissional, o farmacêutico, ele vai estar pronto, preparado para poder receber esse paciente, levar para uma sala de atendimento, fazer um atendimento exclusivo, uma sala fechada, com calma, com tranquilidade, para poder fazer com que aquele paciente tenha uma otimização da sua farmacoterapia, através do acompanhamento farmacoterapêutico, ou, quem sabe, uma prescrição farmacêutica de um medicamento isento de prescrição médica. Quero deixar bem claro isso aqui. Sim. Apesar que existe previsão de medicamentos de prescrição médica também, mas o cara tem que ter uma pós-graduação, enfim, tem todo um processo por trás disso. Mas é isso que a gente espera. E a farmácia clínica, ela fideliza clientes.
Esse que eu acho que é o principal ponto. O empresário ponto. também precisa entender Justo. isso, né? Não apenas visualizar que o farmacêutico é um profissional que é obrigatório por lei dentro da farmácia. Não, esse é um cara que pode gerar resultado. E se o profissional também souber passar isso para o patrão dele, por exemplo, ele fala assim, ó, a partir de hoje a gente vai trabalhar por meta de resultado. Eu vou ter um salário X fixo, mas a partir do momento que eu começar a trazer resultados para a sua farmácia, os atendimentos... Essa postura é uma postura empreendedora, Ismael. E aí né? é onde o profissional tem que ter essa postura empreendedora. Ou ele vai montar um negócio dele e fazer uma farmácia clínica, fazer uma farmácia top, com atendimento especializado, por exemplo, em diabetes, com hipertensão, ou ele vai propor para o patrão dele que ele pode trazer resultado e gerar números econômicos para a farmácia. Né? Então esse é o papel da farmácia clínica, esse é o papel do consultório farmacêutico. Ismael, a gente tem que encerrar a sua dica, o recado, rapidinho para quem está nos assistindo. Bom, meu recado é que procurem um farmacêutico, exijam que esse profissional lhes atendam com qualidade, com exclusividade, procurem ele, tentem identificar ele na farmácia, né? E exigem isso, porque eu sou farmacêutico, eu tenho orgulho da minha profissão e eu tenho certeza absoluta que os nossos colegas, os meus colegas, estão se qualificando para isso. Então, procure um farmacêutico que ele vai ser... Ele é a porta de entrada e a porta de saída da farmacoterapia, porque a pessoa vai na farmácia, pega uma dica, vai para o médico e volta na farmácia. Ou seja, ele é o início e o fim. Legal. Muito obrigada pela sua presença, a conversa foi ótima. Maravilha. Tá bom? A gente espera que você também tenha gostado e até semana que vem. Antes de ir embora, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar um like, compartilhar esse vídeo se você gostou, e clicar no sininho para receber todas as notificações dos próximos programas. Até semana que vem. Tchau, tchau. Raindrops fall